Agora, os parentes de Noé, os outros, pereceram. Então veja só que ele conseguiu fazer com que a sua família fosse salva, mas não os outros parentes. Então aqui Noé acredita em Deus, ele tem fé realmente em Deus, e por isso mesmo ele pensa em sua família, na salvação da sua família, e ele obedece a Deus, a ordem que Deus lhe dá para construir uma arca. No tópico 2, um juízo que parecia improvável. Se considerarmos Gênesis 2:5, concluiremos que, naquele tempo, a terra não era regada pela chuva como nos dias de hoje, Gênesis 2:6. Portanto, como acreditar no dilúvio se nem chuva havia? Dessa forma, os cientistas da época devem ter questionado sarcasticamente a Noé. Nossa geração assim reage quanto à vinda de Cristo, segundo de Pedro 3:4. O que parece improvável, porém, está prestes a acontecer. Jesus está às portas. Bom, eu particularmente não vejo assim, já que a partir do momento que o homem foi colocado na terra, então, para mim começou a funcionar todo o ecossistema, tudo começou a funcionar direitinho, já havia chuva, havia tudo direitinho. Então não vejo que houve algum questionamento a respeito da chuva. Sabemos que antes, quando Deus coloca Adão, então a terra era regada com o vapor que subia aí da terra para regar toda a terra. Mas depois que Adão então começa a viver na terra, é exposto do jardim do Éden, então agora começa tudo a acontecer normalmente. Veja só que a terra começa a produzir menos a partir daí. Cada dia vai produzindo menos. Cada dia o homem tem que trabalhar mais para obter da terra o seu sustento. Porque a partir do momento que Adão é expulso do jardim do Éden, agora vai ter que vir chuva na estação certa, né? Tem o tempo mais seco, o tempo mais úmido. Então tudo acontece aí agora, as estações do ano começam a acontecer. E no tempo já de Noé, então já havia muita gente e todas as estações existiam normalmente. Então tinha um período de chuvas. Agora é evidente que não havia, como hoje, essas tempestades, né? Podemos imaginar assim. Então quando Noé fala que vai haver um dilúvio, que vai tapar toda a terra com água, então é claro, é evidente que as pessoas não acreditam. Imagine Noé falando então de Deus. Então aquela geração era perversa, corrupta, vivia no pecado e não queria saber de Deus, não queria de jeito nenhum acreditar em Noé. É evidente que quando Noé falava, eles faziam chacota, brincadeiras e tudo, né, e desacreditando naquilo que Noé estava falando com eles. E Noé perseverou construindo a arca. Não se perturbou com os comentários deles, né, com as brincadeiras deles, com os sarcasmos dele, nada disso perturbou Noé. Noé tinha fé em Deus e ele perseverou construindo a arca, então durante esses 100 anos. Agora a maneira de reação deles é a mesma maneira de reação do mundo hoje. Nós pregamos que Jesus está voltando, que vai haver um arrebatamento e que vai haver o juízo de Deus sobre a terra. Mas os homens brincam com isso, dizem que não existe isso, que isso não vai acontecer nunca. Então, do mesmo jeito, os homens são rebeldes, estão vivendo em pecado, cada dia pior, e estão como na geração, no tempo de Noé. Quais eram as características daquele tempo? Então, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Então, festas e mais festas, só pensavam em comer, comer e comer, e casavam-se e davam-se em casamento. Fala aí do sexo, né? A permissividade, a promiscuidade, fala aí da prostituição, fala aí homossexualismo, lesbianismo, tudo o que ocorre hoje acontecia naquela época. Por quê? O mesmo inspirador daquelas pessoas é o mesmo inspirador das pessoas hoje, que é Satanás. Mas não se iludam, Jesus está voltando e o juízo de Deus vem sobre a terra. Parte 2, a construção da arca. A fim de escapar ao dilúvio, o patriarca foi orientado a construir o grande navio. Obediente, ele levou o projeto adiante.
Veja aí. Então, na parte 2, a construção da arca. O tópico 1 é a planta da arca. Tópico 2, a construção da arca. Vamos ver então no tópico 1, a planta da arca. A salvação é pela fé, mas a fé salvadora conduz-nos às boas obras. Por isso Noé, movido por uma forte convicção quanto à iminência do juízo divino, pôs-se a construir o grande barco. Então a Bíblia diz que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé. Veja bem, nós não somos salvos pela fé, senão seria mérito nosso. Então é pela graça de Deus, nós não temos mérito nenhum na salvação. Então nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Mediante a fé quer dizer o quê? A graça de Deus é Jesus vindo, morrendo em nosso lugar, nos oferecendo gratuitamente a salvação. E aí nós acreditamos nisso, ou seja, temos fé nisso, através de quê? Da pregação do Evangelho. O Espírito Santo vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Acreditamos que Ele veio e levou sobre Ele nossos pecados, dores e enfermidades. E nós somos salvos. Então é tudo pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, por causa do grande amor que Deus tem para conosco. Então Noé, quando avisado do juízo de Deus, ele acreditou. Ele então obedece à ordem de Deus, por acreditar, pela fé que ele teve em Deus. A planta da arca, mesmo que bastante simples, era eficaz. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, e de 1 côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Gênesis 6, 14 e 16. Então o texto sagrado nos mostra que a arca era um enorme barco e sem leme. A finalidade da arca não era navegar, mas flutuar durante a grande inundação. O patriarca cumpriu a vontade divina. Em suas promessas repousou. Deus é o nosso piloto. Não se aflija. Deus está no comando. Então, as medidas da arca aí, segundo o site www.universidadedabiblia.com.br, são aí, 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. São 3 andares, uma arca, não um navio, construída para flutuar e não para navegar. A duração do dilúvio, 371 dias no total. Fonte aí a Geografia dos Tempos Bíblicos de E. Tobin. Total de dias então passados na arca, 1 ano e 6 dias. Os ocupantes da arca, Noé, Sem, Cã, Jafé e as esposas. Então essa aí é a planta da arca. Essas aí são as medidas da arca. E Deus não fez a arca para navegar, fez para flutuar. Ela apenas subiria e depois desceria. É claro que nessa subida ela andou um pouco, né? E nós vamos ver que lá no Monte Ararat, que foi onde ela repousou. É claro que lá ela resvalou em cima do monte. Nós não podemos dizer que ela ficou lá realmente, mas que esteve lá, a Bíblia fala. Então pode ser que ela tenha retornado ao nível mais baixo depois, porque nunca se encontrou essa arca. Então não sabemos o que aconteceu com a arca depois. A Bíblia não diz. Também nunca ninguém encontrou. São vários aí os que buscaram, alguns dizem que viram, outros dizem que não era nada disso, alguns que procuraram disseram que não é verdade. Então não sabemos onde está essa arca e eu creio que se existisse já tinham encontrado, porque várias expedições já foram feitas aí, ali na Armênia, né, onde se imagina que a arca deveria estar. Então veja bem, assim como a arca não tinha piloto, piloto é Deus, né, quem vai conduzir, que vai colocar onde vai ficar, assim também a igreja. O piloto é Jesus. Nós temos que confiar inteiramente em Jesus
o futuro da igreja. Confiar e acreditar que realmente Jesus vem nos buscar. Então nós depositamos toda a nossa fé e confiança em Deus, em Sua palavra, e estamos esperando Jesus nos buscar. Então aí no tópico 2, a construção da arca. Enquanto Noé e seus filhos construíam a arca, apregoavam o juízo divino. Por isso ele é chamado de pregoeiro da justiça, segundo de Pedro 2,5. Assim faz a igreja. Enquanto aguardamos a volta de Cristo, proclamemos o Evangelho e o fim de todas as coisas. 1 de Pedro 3,20. O Senhor não tarda. Então, enquanto Noé construía a arca, é claro que as pessoas passavam e perguntavam: o que é isso? Está maluco, homem? Para que está construindo isso aí? Então ele dizia: olha, Deus me disse que vai haver um dilúvio, que vai cobrir toda a terra. Deus está trazendo juízo sobre a maldade, né? A violência, os pecados que estão ocorrendo. E Deus resolveu destruir de sobre a face da terra os animais e os homens. Então é claro que eles falavam isso, mas as pessoas não acreditavam. A igreja também é responsável por, enquanto esperamos Jesus vir nos buscar, é responsável por levar a palavra de Deus, o Evangelho, a proclamação do Evangelho a todos, dizendo: Jesus vem nos buscar. E Deus vai trazer juízo sobre a face da terra durante a grande tribulação. Então é nossa obrigação pregar isso e pregar a respeito da salvação em Jesus Cristo. A Bíblia diz para nós: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Do mesmo modo, lá foi a pregação de Noé, que haveria de vir o dilúvio, o juízo de Deus sobre a raça humana, sobre os animais que estavam sobre a face da terra. E ele avisou durante esses 100 anos aí, e eles não acreditaram. Graças a Deus a igreja tem pregado e muita gente tem aceitado. Lá foram só 8 pessoas. Noé, sua esposa, os 3 filhos com as suas 3 esposas. Então são aí 6 lá, com 2 Noé e sua esposa, são 8 pessoas só. Agora, a igreja não, a igreja é formada hoje por milhões, veja só. Então o Evangelho está sendo pregado e as pessoas têm se convertido, graças a Deus por isso. Precisamos aumentar mais essa pregação e atingir maior número de pessoas. Se nós olharmos, por exemplo, para a janela 1040, nós vamos ver que estamos muito longe de pregarmos o Evangelho de maneira que ele atinja todas as pessoas que estão no mundo hoje. Na parte 3 nós temos então aí o dilúvio. Concluída a arca, Noé e sua família entram na formidável embarcação. Passados 7 dias veio o dilúvio. Então na parte 3, o dilúvio, temos aí tópico 1, o dilúvio, tópico 2, o dilúvio foi local ou universal? Então vamos ver, tópico 1, o dilúvio. Caiu uma chuva torrencial durante 40 dias e 40 noites. Oceanos, mares e rios confundem-se em ondas sucessivas, intermináveis e destruidoras. O fim de um mundo corrupto e depravado havia chegado. Noé, porém, estava seguro. Junto a ele, a esposa, os 3 filhos e suas respectivas mulheres. Ao todo, 8 pessoas. Gênesis 7:7. E para conservar a vida sobre a nova terra, os animais, 2 de cada espécie, macho e fêmea. Gênesis 6:19.